tortura. Mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorso, pelos quais se aprisionam nas trevas do sofrimento. Reparemos, assim, a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E, para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Que Jesus nos abençoe. Querido amado Mestre Jesus, queremos agradecer por mais uma noite aqui de estudo. Continua, Pai, nos abençoando, nos protegendo. Guia o nosso palestrante de hoje, que ele transmita todo o seu conhecimento para que todos aqui adquiram e saiam com sua mente ainda mais recheada de conhecimentos. Nos protege, nos abençoa hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, meus amigos. Nosso estudo de hoje será do livro Desobsessão, que fala das manifestações simultâneas, que é do capítulo 39. André Luiz inicia, se aqui funcionar. Pronto. André Luiz inicia falando: os médiuns psicofônicos, muito embora por vezes se vejam pressionados por entidades em aflição, cujas dores ignoradas lhes percutem nas fibras mais íntimas, é do Carcião devidamente para só oferecer passividade ao campo de manifestação aos desencarnados inquietos, quando o clima da reunião lhes permita o concurso na equipe em atividade. André Luiz aqui afirma que nós médiuns, a gente recebe aquela pressão daquelas entidades em sofrimento. Ele afirma isso. A gente recebe aquela pressão, naquela vontade deles de passarem aquela comunicação, naquela dor, né, que eles estão sentindo. A gente, como médiuns, tem a percepção dessas dores, desse sofrimento, a gente não pode se deixar levar por essas dores e sofrimentos, passando a comunicação fora de hora, fora do tempo adequado, né, que é aquele momento da reunião mediúnica. Mas, afinal, o que é um médium psicofônico? É aquele que, por meio da mediunidade, serve de canal de comunicação de espíritos desencarnados, algumas vezes espíritos encarnados também, transmitindo suas mensagens
verbalmente. É aquele médium que cede as suas cordas vocais para que aquelas entidades passem as suas mensagens. Muitos deles também cedem os seus movimentos corporais. Continuando o livro. Isso porque na reunião é desaconselhável se verifique o esclarecimento simultâneo a mais de duas entidades carentes de auxílio, para que a ordem seja naturalmente assegurada. Ele aqui aconselha que, naquele momento da reunião mediúnica, não se permita mais de duas entidades conversando ao mesmo tempo. Porque, como a gente bem sabe, naquele momento, muito dificilmente elas chegam para uma conversa amigável. Umas chegam viradas, com raiva, com rancores, outros são vítimas de acidentes. Isso tudo gera sons altos, geram sons de aflição. E tendo mais que duas entidades assim, dando esse tipo de passividade, fica complicado aquele ambiente pelo som, né, pelo ruído gerado. Desde que o grupo se eduque, seja educado, pode ser. Isso. E Isso acaba. Tem a segurança que já viu que tem duas. Ele pode dar mais uma ou outra, agora ele tem que assegurar essa segurança, como disse, do Eu entendi você. equilíbrio. Mas aqui. Para o iniciante, não devemos, porque ele não aprendeu ainda essa segurança. Isso aqui que ele está falando, pelo que eu li do texto, entendi do texto, não é aquela quantidade de comunicação que o médium dá, e sim aquelas comunicações simultâneas entre mais de um médium. Isso, é isso que eu entendi aqui desse texto que fez sentido para mim. Nós vimos na desobsessão, né, vemos uma coisa que pode ter comunicações mais de duas. Mais de duas ao mesmo tempo. Os médios têm essa ciência, Isso. esse controle. Se a entidade vem agradecer uma coisa, o médium já deve equilibrar. Perfeito. É isso que a gente aprende aqui. Esclarecedor o suficiente para atender todos. Isso também. Também. Boa noite. Comunicação Isso. de três pessoas, três velhos, sem problema nenhum. Sem nenhum problema. E tem que ter gente para fazer isso. Eu já passei experiência em reunião e, um exemplo, eu não lembro agora a quantidade, tinha 4 médios, 2 esclarecedores, 2 estavam em passividade, e, obviamente, e um terceiro começou a querer dar passividade. E o dirigente se virou e disse, não pode. Segura aí, né? Não tem mais, porque não tem como você fazer. Ela vai conversar com quem? Né? Se o propósito é auxílio, quem é que vai auxiliar, já que não tem? O problema foi o mais. O mais o excesso. Mais? Não dá. Né? Aham. E lembrando que isso é um aconselhamento dentro da mesa. Isso. Tem gente que não pode de jeito nenhum. Olha, inclusive uma pessoa me perguntou, a mim, né, se na nossa reunião nós permitimos essas comunicações como é que se diz? Mas sim, nós permitimos. Pode. Nós nunca tivemos problema. Nós nunca tivemos aqui. Isso. Uhum. E ainda aquelas comunicações, né, de uma entidade para outra, de forma a auxiliar. Né? Aí é outros 500. Isso. Você tem aquela preocupação de não ter aquele conflito, né? Uma entidade que quer ofender a outra. Isso, perfeito. Exatamente. E quando o médico tem, como eu falei, o equilíbrio, quando a turma tem o equilíbrio, pode acontecer várias, né? Isso. Desde que o grupo tenha essa ciência, essa educação mediúnica, né? Perfeito. Até que fala, né?
Isso tudo a gente aprende E aqui. quantas das vezes você já teve essa experiência pira, já informou de estar sob a influência de uma entidade já, ou seja, o médico já está em transe, e ele segurar, ficar conversando com a entidade até o esclarecedor chegar. Isso, é. Tudo isso é uma educação que o É educação mediúnica, né, do grupo, né? Continuando o livro, ainda quando o sensitivo tem as suas faculdades assinaladas por avanço por avançado sonambulismo, pode exercitar o autodomínio, o que a gente estava conversando, Pedro ninguém é fantoche, e Cláudio. né? Isso, opa, calma aqui. O autodomínio, afeiçoando-se à observação e ao estudo, a fim de colaborar na vigilância precisa. Conversamos agora há pouco. Desincumbindo-se com segurança do encargo da enfermagem espiritual que lhe é atribuído. Mais na frente, a gente vai fazer um comentário sobre isso, encargo da enfermagem espiritual. Bota duas palavras chave aí, observação. Ele já viu que já tem dois, sobre o controle da orientação, né? Sim. E ao estudo. Estudo. Se o médico não estudar, ele não vai ter esse controle, né? Essa educação mediúnica. Agora, amigos, a gente vai agora desenvolver um pouco aqui falando da educação e a responsabilidade dos médiuns psicofônicos dentro do contexto deste capítulo. Com isso surgem algumas perguntas. A primeira é: qual o papel do médium psicofônico no trabalho espiritual? Ser um intermediário equilibrado, capaz de facilitar a comunicação dos espíritos, promovendo assistência e esclarecimento. Como é que a gente que se capacita para poder passar uma comunicação para os espíritos, Eric? A gente viu no nosso último seminário que as entidades utilizam conteúdo que está armazenado do nosso subconsciente e no nosso consciente. Se a gente tem conhecimentos, se a gente tem uma base espiritual, como somos espíritas, uma base arquitetada dentro da codificação espírita, a gente tem conhecimento para que essa turma possa fazer uso. Se a gente não estuda, a gente fica ao Deus dará. Chega quem quer, faz o que quer, do jeito que quer. Simples assim. São palavras um pouco pesadas, mas é assim mesmo. Logo conta uma palestra quando ele era professor, né? Sim. Ele nem era espírita mesmo. Era médico e era assim, é o Deus dará, meu. Ele disse que tinha umas senhorinhas que se jogavam no chão. Eita. Aí outra caía acolá. E ele disse, não, mas tá ok, tá bom. Aí ele disse, graças a Deus que elas eram todas magrinhas. Porque eram as quedas que elas davam. Aí Sem depois, comentários. Quando ele começou a estudar, quando ele foi orientado, né, através dos médicos, ele disse, não é assim não. É diferente, né? Isso é muito diferente. É um pouquinho diferente a coisa. Continuando. Atuar com a consciência de que sua tarefa não é apenas transmitir, mas contribuir para um amparo espiritual. Aquilo que você acabou de falar. Através do estudo, a gente vai
Através do estudo, e com o estudo a gente aprende que se tem aquele irmão que está insistindo numa comunicação, seja pelo motivo que for, se não tem ninguém para conversar com ele, a gente médiuns, a gente vai ali conversando, fazendo uma prece, tangendo, como diz. Né? A gente vai levando até chegar aquela pessoa para conversar com ele. Isso aí que você viu agora. Não é apenas transmitir. Aí um ponto importante, porque aqui e ali aparece médium, esse que a única função dele é ser um megafone. Megafone, né? Se eu pego o megafone aqui dentro na cabeça de alguém, eu não fui eu. Então veja o importante. Não é apenas transmitir, não é só canal de comunicação. Aí você lê ali, né? Mas contribuir para o amparo espiritual. Muitos médicos já viram, mas é só transmitir, né? Não. Se fosse assim, a coisa não dava bem. Nós seríamos apenas máquinas, né? Robôs, coisa que nós não somos. Esse amparo espiritual, o Gustavo começou muito bem, ele já começa essa obra já nos orientando ao levantar as vibrações, a vigilância mental, o repouso físico antes de vir para os trabalhos, a alimentação, tudo isso já estamos preparando aí. Tudo isso começa logo cedo. Para ter condições de equilíbrio, energias de equilíbrio saudáveis e salutares para transmitir aquela entidade que vem necessitada. Sim, perfeito. Pergunta 2, né, que surge a parte daquele tema que eu apresentei. A interação com espíritos em sofrimento pode vir com algumas percepções inconvenientes. Isso tudo a gente lida no nosso dia a dia como médiuns, seja dentro da casa espírita ou seja fora, porque nós somos médiuns 24 horas. Às vezes eu gostaria de ter um botão liga, desliga, mas não é bem assim. Espíritos em aflição geralmente trazem dores intensas que podem impactar profundamente o médium. No momento do transe. No momento do transe. Isso. É isso, no momento. Terminou, ele não sente mais essas... Mais na frente a gente vai ver isso aí, né? Que o próprio André Luiz ele faz um pequeno comentário acerca disso aí. Perfeito. Por isso, precisamos manter a serenidade e o equilíbrio para não se deixar absorver pela dor alheia. Você acabou de explicar. No momento do trânsito é permitido, até pelo próprio fenômeno, a gente sente as dores, as alegrias, as angústias, as raivas, as vontades X, Y e Z. Naquele momento. É engraçado que nós, médiums, já começamos a sentir, principalmente no dia do trabalho. Não é caracterizar o dia do trabalho, mas outro dia também. Aquela sensação agressiva que ninguém pode chegar perto de você, pisar no seu carro ou contrariar seu ponto de vista. Perfeito. Tem momentos que estamos assim. Tem momentos, porque a comunicação com a entidade não é só no momento dos trabalhos. Não. Já começa com a aproximação. Começa naquele momento que ela se aproxima, né? Exato. Continuando, uma nova pergunta. Educação e disciplina são elementos essenciais no desenvolvimento da mediunidade, gente? Sim, a educação mediúnica deve ser constante, incluindo o estudo da doutrina espírita, o entendimento da psicologia dos espíritos e o autoconhecimento.
A gente precisa se autoconhecer, a gente precisa perceber aquela raiva, aquela vontade de apertar o botãozinho vermelho que tem na cadeira do presidente norte-americano. Ela é minha naquele momento? É ou não é? Aquela vontade de sair rasgando, xingando todo mundo, aquela vontade é minha? Aquilo faz parte da minha psicologia diária, das minhas emoções diárias? Aquilo é ou não é? Isso tudo faz parte do nosso autoconhecimento. E com o estudo da doutrina espírita, a gente vai passando a entender isso aqui, psicologia dos espíritos. A gente vai passar a entender como algumas entidades passam a nos influenciar, as maneiras que elas nos influenciam, naqueles momentos mais simples das vidas da gente, naqueles momentos íntimos, familiares, naqueles momentos no nosso trabalho, aquelas coisinhas bem sutis que quando batem na gente, alguns gatilhos são ativados. Aí a coisa começa a ficar mais rígida. Isso tudo a gente passa a conhecer com o nosso estudo, com a nossa educação mediúnica. Como também a prática regular da prece e da meditação, como formas de fortalecer o equilíbrio emocional e o equilíbrio mental. Na física quântica espiritualista, a gente aprende que a mente ela desenvolve a forma daquele pensamento. Ela desce para o nosso coração, que não é o órgão, é o chakra coronário. Aquela forma pensamento toma corpo, toma uma forma mais agregada, mais intencional, aqui, com nossas emoções, através do chakra cardíaco. Quando a mente cria, quando o coração que alimenta, para a gente executar, é apenas um passo. É apenas aquele gatilho que eu acabei de falar. Não demora. A Amanda mandou para a gente aquele vídeo, né? Sim. Sobre a prece, observado cientificamente que aumenta a circulação cerebral. Sim. Quando levamos medicamento para o nosso corpo físico, com meditação, com prece. Para mim, com base nos meus estudos dentro da doutrina espírita mesmo, dentro da psicologia de Joana de Ângeles e dentro de outros autores dentro do meio espírita. Mente, corpo, espírito. Numa linguagem bem popular, é a mesma coisa. O que muda é a frequência que dá aquela densidade que entendemos como denso e que entendemos como etéreo, sutil, mas é a mesma coisa, faz parte do mesmo conjunto. O que muda é apenas a frequência que estamos estagiando naquele momento da nossa existência. Continuando. É preciso ter organização e limites nas reuniões mediúnicas? A reunião mediúnica pode ser feita de qualquer jeito, Cláudio? A gente precisa ter limite. Tem hora certa de começar e sem hora para terminar. E sem hora para terminar. Deixa a vida me levar. Não é bem assim.
Olha, gente, a seriedade e a harmonia da equipe são fundamentais para criar um ambiente propício ao trabalho espiritual. Kardec já fala sobre isso, né? Das reuniões, no capítulo das reuniões espíritas. Isso. A seriedade do estudo das reuniões. Se não tem seriedade, é uma reunião, não é sério. É uma reunião, né? Chega quem quer e faz o que quer, né? E isso eu não estou falando apenas dos encarnados. E dentro da reunião séria, ele ainda não dá de ideia, né? As sérias verdadeiras e as falsas. Né? Isso. Vamos lá. A equipe mediúnica deve priorizar a assistência ordenada, evitando excessos que possam comprometer a eficácia do trabalho. Uma coisa muito interessante, né, que eu vejo aqui, desde quando eu cheguei a esta casa, a este grupo, que vocês não permitem que nós médiuns, principalmente nós médiuns iniciantes, não deem mais que 2 passividades. Por vários motivos. Aquela fadiga física, porque aquela comunicação exige muito da gente, como somos médiuns ainda iniciantes, a nossa fadiga fluídica acaba sendo maior. Aquela quantidade de comunicações, né, sem fim, que não tem hora para acabar, e com isso acaba chegando fulano, beltrano e ciclano, que não necessariamente era o momento, acabando fazendo o que querem muitas vezes, porque não tem ordem e não tem disciplina. Aí tá jogado ao excesso. Eu, quando comecei na mediúnica, em 2018, eu vi participei de uma reunião, fiquei chocado, né? Caramba, a média deu mais de 10 passividades uma atrás da outra. Danado. Essa é uma guerreira. Não, e assim, né? Eu achando aquilo impressionante. E depois a gente percebeu que, primeiro, nem era passividade, era misticismo da própria média. Uma atrás da outra, assim, não era aquela coisa, terminou, dá uma respirada. Era pei. Manda ela para a Globo para ver se... Continuando. O que seria o encargo da enfermagem espiritual? Aquela partezinha que está lá, né, no capítulo do livro. A analogia com o trabalho de enfermagem reforça a ideia de cuidado, paciência e dedicação no auxílio aos espíritos em sofrimento. É importante encarar a mediunidade como uma tarefa sagrada, desempenhada com amor e responsabilidade. Responsabilidade tanto com aquelas entidades que estão sendo assistidas, como também com você mesmo. Você precisa ser muito responsável naquele momento da passividade. Por N motivos, para você não fazer o que quer ali naquele momento, para você não passar daquela quantidade de passividades que o seu próprio corpo suporta. Entre alguns outros detalhes que me fogem agora. A vigilância não apenas no momento da reunião, Pedro, mas no dia a dia, com atenção às próprias emoções, pensamentos e atitudes. A gente estava conversando isso agora há pouco. A gente trabalha pelo da reunião. Oh, meu. Se você tiver um ressentimento com alguém e criar aquele ressentimento de revolta, e você ficar mentalizando uma vingança, você vai ter companhias. E vai tirar como martelinho. E você pode concretizar. Pedro, eu estava pensando... Eu estava pensando isso hoje cedo, Pedro. Exatamente isso eu estava pensando.
alguns dias que eu, Eric, estava em uma determinada situação emocional, por conta do dia a dia que às vezes exige da gente um pouco mais. Eu não vou falar por coincidência, mas segundo aquele momento que eu estava vivendo ali durante o dia de trabalho, à noite, aqui no momento da reunião, chegaram entidades que eram, né, condizentes, algumas vezes, com aquilo que eu estava passando, com aquilo que eu estava vivendo. Que foi isso que você falou. E não é coincidência, né, Cláudio? Não pode ser coincidência. Não existe coincidência na espiritualidade. Ué, essa vigilância aí. Sim? Essa vigilância aí, no dia a dia nosso, nós temos que estar vigilantes também com os... Pode entrar se quiser. Pode entrar. É pública. É um estudo aberto. Sim, meu irmão, desculpe. Com os nossos colegas encarnados que estão sendo usados Perfeito. por entidades para nos tirar do sério. Exatamente. Perfeito. Tem que estar vigilante com isso. E muitas vezes, aquele nosso irmão encarnado está sendo usado para nos tirar do sério. E a gente tem que estar consciente. Tem que estar ali firme, meu amigo. Ele não consegue através de você, aí pega um vigilante. Aí pega um invigilante. Até você. Perfeito. Muito bem observado. Agora a gente vai passar para o capítulo 40, né? Do livro Desobsessão, que fala também das manifestações simultâneas. Já começamos a falar já, né? Isso. Isso. Diz o autor, só se deve permitir a cada médium 2 passividades por reunião. Naquilo que a gente estava conversando, né? Cada caso é um caso. Eliminando com isso maiores dispêndios de energia e manifestações sucessivas ou encadeadas, inconvenientes sobre vários aspectos. Estávamos, né, conversando isso agora há pouco. Em todas as circunstâncias, o médium a serviço da desobsessão não se pode afastar da equipe em que funciona, conservando a convicção de que dentro dela assemelha-se a um órgão no corpo e que precisa estar no lugar que lhe é próprio para que haja equilíbrio e produção no conjunto. Esse não se pode afastar, não é que você esteja numa condição de obrigatoriedade, não. Mas se você faz parte daquele grupo, se você está interagindo com aquele grupo dentro daquelas responsabilidades assumidas, a sua falta pode acontecer quando é uma falta justificada. Hoje eu estou doente, hoje eu estou incapaz por conta disso ou daquilo. Hoje eu preciso ficar com minha família por conta disso ou daquilo. São faltas justificadas dentro daquele compromisso assumido por você. Mas quando a pessoa diz apenas de boca, eu quero fazer parte desse grupo, eu vou fazer parte desse grupo, inicia ali aquela participação dentro do grupo mediúnico, com o passar de algum tempo, começa a faltar apenas pelo motivo que não está mais com vontade. E isso causa sérios danos àquele grupo. Por quê? Aquela reunião ela não começa no horário físico, né, pré-estabelecido, né, por nós encarnados. Aquela reunião já começou algumas horas antes
com a equipe espiritual que a gente vai fazer parte dela naquele horário escolhido por nós. Então, aquela equipe espiritual separa cada grupamento de espíritos em sofrimentos direcionados para aquele médium que assumiu o compromisso. Se o médium de última hora diz, eu não vou porque vai passar um filme, eu não vou porque eu não sei porque eu não vou, mas eu não vou. Causa sérios danos àquela reunião, àquela equipe física e àquela equipe espiritual. Ou a falta de comprometimento com o grupo. A falta de ética, a falta de respeito. Porque isso vai ocasionar naquela mudança de última hora desestabilização e sobrecarga, né, para os médicos que estão lá. Muita... Com o grupo, com o plano espiritual e a consciência dele, ele viu que se engajou num grupo e ele se afastando dali, a consciência dele resistiu, ele está contribuindo com sua própria evolução. Sim. Para ele mesmo. Sim. Então, veja amanhã, ele chegar no plano espiritual, prometeu, como médico, ia ajudar, ia contribuir, para que eliminasse os débitos que tem com as leis divinas do passado. Né? Ele deixou o quanto ele vai ter de débito A mais. por ter a mais nesse momento. Trabalho que o preço era a boa vontade de estar ali naquele momento. 1 hora, 2 horas, teletrabalho. Isso. Perfeito. E no trabalho onde estamos, quanto a espiritualidade, né, está ajudando, amenizando os problemas de família, coisa, tudo isso para que você não falte aquele horário. Pedro, somos eu sou uma prova viva disso que você acabou de falar agora. Minha vida, antes de fazer parte desse grupo, antes de fazer parte dessa equipe mediúnica, dessa equipe de estudo, minha vida era uma. Eu tinha algumas perturbações, algumas complicações pessoais e acabava passando para minha família, né, esposa, filhos, que eu não entendia, mas eu tinha complicações. A partir daquela época que a gente se conhecia, que eu comecei fazendo parte aqui, eu comecei através do estudo, através do autoconhecimento, eu comecei a compreender que metade daquilo que eu experienciava não era meu, mas que eu me permitia transmitir, somando-se às minhas mazelas pessoais, eu permitia que aquelas coisas se aproximassem e assim somasse ao que eu já era. E foram momentos um pouco complicados. É que é isso que você acabou de falar. Estudo, responsabilidade, autoconhecimento e permitir-se fazer parte de alguma coisa que traga evolução para a sua vida, que traga liberdade para a sua alma, para o seu espírito. Então, o que é passividade? É o momento em que o médium libera sua mente para o espírito comunicante. Basicamente, falando de uma forma bem simples, para que a gente entenda, é isso. Passividade é quando você, né, como médium ostensivo, libera o seu canal mediúnico, libera a sua mente para aquele irmão passar uma comunicação pelas vias orais, passando pelo cérebro, pela pineal, e a história é um pouco grande. Mas é isso. Né? Basicamente é isso para a gente entender. A gente chegar a um meio de entendimento comum.
única condição que eu não devo ser um fantoche. Perfeito. Faço o que quer, para a minha boca, pelo meu movimento, né? Isso. Fica influenciando outro. Esse novo capítulo, esse capítulo 40, eles nos convida e dá ao seguinte tema: disciplina e harmonia no trabalho mediúnico de desobsessão. A mediunidade é um recurso valioso, mas delicado, que exige atenção e responsabilidade. Passamos alguns minutos falando disso aqui. O autor dá sugestões para garantir o bom funcionamento das reuniões mediúnicas, especialmente nas sessões de desobsessão, onde o equilíbrio energético e emocional são importantes. Por que limitar a duas passividades? A mediunidade exige esforço físico, esforço mental e esforço espiritual. Exagerar nas manifestações pode levar ao desgaste do médium. Estávamos conversando agora há pouco. Médium de efeito físico, então nem se fala. Nem se fala. Manifestações sucessivas podem gerar desarmonias e prejudicar o trabalho coletivo. Você explicou perfeitamente isso alguns minutos atrás. Ele pode passar uma semana em fadiga fluídica. Ele não começar a se estudar, que não pode dar mais do que 2 comunicações. Perfeito. E a gente precisa lembrar daquela experiência que eu tive dentro disso que você acabou de falar, que, assim, pessoas como eu, que eu sou uma pessoa comum, só que eu tenho um pequeno detalhezinho, que eu não posso vir para uma reunião mediúnica sem antes me alimentar, que o corpo não aguenta. Alguns aguentam. Não dá, gente. Uma vez eu vim para cá sem jantar, eu quase virava espírito, dobrado, desencarnado. O médium... Quero você não. Eu vou lhe matar, a culpa vai ser minha. Quero isso não. Só deixar claro para o pessoal, não chegar agora, porque assim, a gente sempre tem aquela orientação de evitar uma alimentação pesada. Aí muita gente diz assim, antes da reunião médica, é em tudo. Né? Sabe, você almoça no trabalho com exageradamente, você vai render. Imagina o mediúnico, né? Chegar e comer um churrasco na hora do almoço, na hora da janta comer um chá, aí vem fazer a mediúnica. E aí? Não comi isso, eu chupei 20 melancias, 40 laranjas. Aí, pelo amor de Deus. O médium como parte de um organismo. Podemos comparar o médium a um órgão do corpo. Assim como cada órgão tem sua função específica para o equilíbrio do corpo, cada médium tem um papel essencial no grupo. Conversamos isso agora há pouco. Se um órgão sai de sua função, todo o corpo sente um impacto. O mesmo ocorre no grupo mediúnico. Trabalhar em harmonia é garantir que todos contribuam para o equilíbrio e a produtividade espiritual. Equilíbrio é a palavra-chave aqui. Conexão com o propósito da desobsessão. A desobsessão é um trabalho de amor e caridade, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Exige sintonia elevada, preparo e respeito às orientações espirituais e materiais.
O médium, como um canal dessa ajuda, deve estar alinhado à equipe para evitar interferências e fortalecer a assistência prestada. Tudo aquilo que a gente estava conversando, tudo aquilo que os senhores, como os nossos coordenadores, nos ensinam. Tudo isso é que eu li, é tudo que a gente já conversa, já estuda e já lê sobre as orientações, né, tanto de vocês como da própria codificação. Não tem nada novo. É tudo repetido, sendo falado com palavras diferentes para ver se a gente compreende. Coisa que Kardec falava há 170 anos atrás, 160 e sei lá o quê. Então, gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida dentro desse conceito? Os dois amigos aqui têm alguma dúvida, algo a complementar, algo a falar? Tá tudo bem? A diferença de efeito físico para o médium psicofônico, né? E isso, médio. Físico e médium psicofônico. E isso, assim, de uma forma resumida, o psicofônico é aquele médium que dá aquela passividade através da voz falada. Certo? Médio de efeito físico, para que a gente entenda, aquele médio que cede as suas energias para que um espírito apareça, né, para o povão ver. É isso. Materializado. Manifestações físicas, né? Tudo é médio de efeito físico. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. E é isso aí. Quando ele falou em equilíbrio, eu lembrei do Buda, do Bertoldo Bertolucci. Tem uma cena inicial que Buda está aprendendo lição, e o mestre dele diz assim, ele está com uma cítara, ele diz assim, se você folgar demais a corda, ela afrouxa e não sai som. Né? Se você apertar demais, ela vai arrebentar, você nem tem corda. O som perfeito sai de onde? Da afinação, que é o equilíbrio. Eu achei fantástico isso, né? Ou seja, nem para lá nem para cá, sempre no caminho do meio. Daí a expressão de Buda, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Isso a gente tem que ter. Falo aqui em nome da nossa casa, né? Se em outro lugar o pessoal faz alguma coisa diferente, aí não é com a gente. A razão. A razão, rigorosamente a razão, o crivo do bom senso, né? Para evitar a gente entrar naquela vibe meio que alienista, acreditar em tudo e achar que a ciência está errada quando salta aos olhos certos fatos, certos espíritos trazem. Né? Então, gente, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mas, somente o outro irmão, deu para entender. A resposta foi rápida, mas... Se não desse, você já ia para o purgatório. Então, 2 graus. Vamos fazer a nossa prece. O Hélio, faz a prece de encerramento, por favor. Mestre Jesus, gratos somos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, pelos ensinamentos livros, que possamos empregá-los na segunda parte dos nossos trabalhos no dia de hoje. Toda a espiritualidade amiga, benfeitora, e os nossos amigos que aqui se encontram para assistência, possam todos sair daqui regozijados de tua palavra. Permita os nossos amigos que se encontram aflitos, desesperançosos, encontrem em ti o porto seguro. Lembrem que tu não abandona ninguém. Nós nos fechamos no orgulho e no egoísmo. Esquecemos de olhar para frente. Mestre, abençoe a todos, hoje e sempre. Jesus, Maria das Legiões de Anjos, encerramos o estudo da noite de hoje. Estão morrendo. Não, veja bem.